Uma oração de milagre, restauração e liberação. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste exato instante, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma rendida. Reconheço que algo invisível e extraordinário está se movendo em minha direção, um movimento silencioso, mas carregado de poder eterno. O que meus olhos não viram, o que minhas mãos ainda não tocaram, o que minha alma já quase desistiu de esperar, acaba de ser confirmado por Tua voz. Não é promessa humana, não é desejo passageiro, é uma liberação divina que vem do Teu trono de graça. O milagre que pedi com o coração cansado e as forças escassas acaba de ser enviado. O céu se curvou sobre minha casa, e o que antes parecia demorado agora se torna inevitável, porque Tu és o Deus que age no tempo certo. Senhor, Tu sabes que suportei mais do que muitos imaginam. Meus dias têm sido marcados por cuidados que poucos percebem. Enquanto intercedo por filhos que andam distantes, luto silenciosamente para manter minha saúde em meio às exigências do cotidiano. Mesmo com o corpo cansado, continuo me doando por aqueles que nem sempre reconhecem. Mas Tu vês tudo. Tu conheces cada centímetro do meu coração. Sabes o que não tenho dito a ninguém, e é por isso que hoje interrompes meu fluxo de preocupações com uma ordem que parte diretamente do Teu trono. Confirmaste o milagre que tanto esperava. Não roguei em vão, não orei em vão, não esperei em vão, nada foi em vão. A liberação já aconteceu, e o tempo de contemplar está se aproximando. Não temerei o que meus olhos naturais veem, pois o que Tu estás movendo agora acontece primeiro no invisível. Mas eu vou sentir, vou notar, vou ver com clareza, porque será impossível ignorar o que Tu estás prestes a fazer. Enquanto eu me ocupava de tudo e de todos, enquanto carregava preocupações que nem eram minhas, tentando equilibrar a casa, a rotina, o emocional e o invisível, Tu estavas trabalhando nos bastidores. Havia um processo em andamento que eu não podia perceber. Algumas dores que enfrentei recentemente não foram castigos, foram alinhamentos. Algumas portas que se fecharam não foram perdas, foram desvios planejados por Ti. E agora, quando eu pensava que estava à beira de uma desistência, Tu chegas com esta confirmação para me levantar de onde o medo tentou me afundar. O milagre não está vindo. O milagre já foi liberado. O tempo que gastei acreditando quando ninguém mais acreditava, orando quando ninguém mais via valor, chorando em silêncio pelos que amo, agora se transforma em colheita, porque Tu és o Senhor que honra a fé escondida. Tu és aquele que não se atrasa, que faz questão de agir quando menos espero, mas mais preciso. Há pessoas ao meu redor que não fazem ideia do que tenho enfrentado. Pensam que minha força é natural, que minha resistência é fruto de personalidade, mas Tu sabes. Sabes das noites em que me deitei e pedi apenas um sinal. Viste quando caminhei em silêncio dentro de casa, tentando manter a calma enquanto por dentro o mundo parecia desabar. E é justamente por isso que Tu vens hoje com esta palavra viva, cortante, carregada de autoridade. O milagre que pedi, o livramento que clamei, a resposta que parecia distante, tudo isso já está a caminho e não será mais adiado. As correntes que impediam, os bloqueios que travavam, os obstáculos que desanimavam foram todos removidos. Tu liberaste, autorizaste, confirmaste. Nada poderá impedir o que já saiu das Tuas mãos, é irreversível. Serei surpreendido nos próximos dias com sinais tão nítidos que não haverá dúvida de que foste Tu. Aquele exame que temia, aquele parente que parecia impossível de mudar, aquela situação financeira que ameaçava minha estabilidade, aquela palavra maldita lançada contra minha casa, tudo será revertido, tudo será redirecionado. Tu não permitirás que o inimigo avance onde já decretaste vitória. Meu nome está guardado no Teu altar. Meus passos estão sendo conduzidos com precisão cirúrgica. Até mesmo os erros que cometi, Tu estás convertendo em ponte para um recomeço. Nada será desperdiçado. Nada será perdido. Ainda verei o bem brotando exatamente do lugar onde achavam que haveria destruição, porque onde muitos veem fim, Tu vês reinício. Onde parece haver pó, Tu sopras vida. Onde disseram, acabou, Tu dizes, agora vai começar. Não tentarei entender com a lógica aquilo que só pode ser recebido pela fé.
O que tu estás fazendo na minha história não é pequeno, não é comum e não será discreto. É milagre, é sinal, é marca da tua glória. Não é apenas para me abençoar, é para que outros vejam e saibam que tu és o meu Deus. Há testemunhos que sairão da minha boca e impactarão quem hoje duvida. Há pessoas que serão alcançadas apenas por verem o que tu fizeste em mim. Por isso, não recuarei, não pararei, não desacreditarei. A estrada foi longa, o processo foi intenso, mas o que está para chegar é infinitamente maior do que tudo que já passou. E se hoje estou ouvindo esta mensagem, é porque já começou, já está ativado, já está em movimento. A liberação foi feita, e o mundo espiritual já responde ao meu favor. Não estou aqui por curiosidade. Tu me trouxeste até este momento porque havia uma liberação que precisava ser entregue. Este é o selo da tua promessa sobre minha vida. Serei preservado, serei protegido e mesmo quando tudo parecer confuso, serei guiado com clareza sobrenatural. Meus dias não terminarão na incerteza. Tu estás mudando decretos, escrevendo novas páginas, e não será como antes. Será melhor, será leve, será marcado por paz. Dormirei em segurança, acordarei em direção ao que preparaste, e tudo aquilo que hoje parece pequeno demais para minha fé será tão grande amanhã que mal conseguirei explicar como tudo aconteceu, mas saberei. Foi Deus, foi tua mão, foi teu tempo, foi tua graça. Senhor, neste momento, intercedo por todos os que estão carregando um peso muito grande. Por aqueles que choraram antes de dormir esta semana. Por aqueles que receberam uma notícia que abalou suas forças. Por aqueles que lutam por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez muitos também estejam olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez já tenham orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez estejam cansados de esperar. Talvez exista uma pergunta que fazem constantemente: meu Deus, até quando? Senhor, responde cada um deles agora. Toca cada coração cansado. Renova cada esperança abalada. Mostra que o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando tu mudas a maneira como eles enxergam a batalha que está diante deles. O tempo em que minha fé vai ser recompensada com evidência chegou. O que creio vai se tornar visível. O que carrego em silêncio será honrado publicamente. E aqueles que antes não entendiam o porquê de minha constância verão com clareza que foi tua mão que me sustentou até aqui. O tempo da dúvida está encerrado. O tempo da confirmação começou. A cada vez que me recolhi em silêncio esperando por uma resposta que não vinha, tu estavas cuidando dos detalhes. A espera que parecia longa demais, na verdade, era o tempo exato do amadurecimento do milagre. Tudo aquilo que floresce fora de hora murcha, mas aquilo que nasce no tempo certo frutifica com força. Tu preservaste minha história para que não fosse roubada antes da hora. Preservaste meus sonhos para que não fossem destruídos pelas vozes ao redor. E agora removes o que bloqueava minha visão para que eu perceba com nitidez. Este é o dia do começo, este é o instante em que tudo muda. Se neste momento sinto algo diferente, é porque o teu espírito está se movendo. Tua presença há. Teu toque há, tua liberação há. Não é sugestão emocional, é realidade espiritual. Teu poder se manifesta não quando tudo está favorável, mas quando tudo parece impossível. E por isso mesmo, foi no cenário mais improvável da minha vida que decidiste agir, para que ninguém se glorie, para que fique claro que a intervenção é divina, que é milagre,
que é favor. Não terei que forçar as portas, não terei que disputar com ninguém, não terei que me justificar. Tu estás abrindo o que ninguém pode fechar, reconstruindo áreas em mim que estavam abandonadas por dentro, renovando a força que já estava se esgotando. Tudo será visível. Lembrar-me-ei desse momento como um divisor de águas. A cura que tanto espero não será adiada. Estás liberando não apenas cura física, mas também emocional e espiritual. Feridas que estavam escondidas, memórias que me impediam de avançar, traumas que eu evitava encarar estão sendo tocados por ti agora. Não serei mais prisioneiro do que vivi, porque o que preparaste para mim está à frente, não atrás. Estás me puxando para um novo tempo onde as lembranças não comandam mais minha rotina, onde os medos antigos não têm mais força, onde as palavras malditas que me lançaram não têm mais autoridade. Tua voz sobre mim é maior. Tua palavra é definitiva. Nada poderá anular o decreto que já foi estabelecido a meu favor. Não ignorarei os pequenos sinais. A resposta que espero pode chegar em uma ligação, em uma conversa inesperada, em um resultado que muda tudo. Tu és especialista em usar o simples para fazer o extraordinário. Não desprezarei os começos pequenos. Há bênçãos que tu envias em forma de detalhes, e quem tem olhos espirituais enxerga o que outros ignoram. Estarei atento, estarei sensível, porque tu já estás agindo agora. Muitos duvidaram do meu processo, mas poucos suportariam minha caminhada. E tu me viste em cada passo. Viste quando quase recuei e mesmo assim segui. Viste quando tive oportunidades de parar, mas escolhi confiar. Essa perseverança não passará despercebida diante de ti. Tu honras quem permanece mesmo quando tudo em volta diz para desistir, e por isso o que está chegando na minha vida não será comum. Será tão claro que até quem me desacreditou terá que reconhecer: houve intervenção divina. Não preciso me explicar, porque quem vai falar por mim será o resultado da tua promessa. Tudo aquilo que parecia interrompido agora será restaurado com força dobrada. Haverá um recomeço, e será melhor do que o que perdi. Aquilo que foi interrompido por força maior, aquilo que me foi tirado injustamente, aquilo que parecia desfeito, tu estás restaurando. O que receberei de volta terá paz, estrutura, base e direção. Nada será fora de ordem. Tudo será conforme teu plano. Tu estás no controle daquilo que não consigo entender. Há dias em que o silêncio me deixa confuso e a demora me faz questionar, mas entendo, não é ausência, é construção. Enquanto espero, tu moves peças que nem sei que existem. Preparas pessoas, conectas caminhos, alinhas recursos. Quando tudo estiver pronto, me posicionas. Não precisarei lutar com forças humanas, vou apenas ocupar o lugar que tu mesmo preparaste. Como muitos olham para o exterior, tu contemplas meu interior. Vês o que ninguém vê, e é isso que te move a agir com compaixão e justiça. Tu me conheces no profundo, e por isso tua resposta para mim não será genérica, mas personalizada. Vais tocar exatamente onde mais preciso, suprir na área que mais me preocupa, agir com poder onde mais me desafia. Nada será aleatório porque minha dor é específica, e meu milagre também será. Tu conheces meus ciclos, sabes o que se repete, sabes onde falho, mas também vês onde luto para acertar. E é por isso que hoje tu vens com cura. Cura de dentro para fora, cura que transforma a minha maneira de ver a vida. Estou sendo treinado para viver o extraordinário. Tudo o que passei não foi castigo, foi capacitação. Enquanto eu achava que estava sendo testado, tu estavas me preparando. E agora estou pronto para entrar em um tempo em que o sobrenatural será normal. Portas se abrirão sem que eu force. O favor me acompanhará onde eu for. Tu colocarás pessoas certas no meu caminho, e nenhuma armadilha do inimigo prosperará contra minha vida, porque o escudo que me protege não é feito por mãos humanas.
Senhor, fala ao coração daqueles que se acostumaram a ser fortes. Daqueles que se acostumaram a dizer que está tudo bem, que se acostumaram a carregar preocupações que não compartilham com ninguém. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam contigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com muitos. Continuam lutando, continuam tentando, continuam acreditando, mas seus corações estão cansados. Senhor, renova as forças de cada um que está esgotado. Dá descanso a quem está sobrecarregado. Mostra que existe diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo as forças. Ainda que meus olhos não percebam de imediato, meu espírito já começa a captar o que está vindo. Não fui deixado para trás. A estação da espera está terminando. Teu agir não será apenas interno, será notório. Estás reconstruindo minha visão, me fazendo enxergar de forma restaurada o valor da minha história. Nada foi apagado, tudo será reaproveitado. Até as dores terão propósito, até os dias difíceis serão utilizados para construir a plataforma da minha nova estação. Não preciso de mais uma motivação rasa, o que preciso é de direção sólida, e é exatamente isso que tu estás me entregando agora. Estás afastando as vozes de confusão e trazendo clareza ao meu coração. Não ficarei mais entre dois caminhos. Não haverá mais indecisão me travando. E por mais que o cenário ainda não mostre tudo, já é real. Há uma mudança de ciclo acontecendo, e esse novo tempo será marcado por paz. Paz nos pensamentos, paz nas relações, paz nas decisões, porque quando tu assumes o controle, o caos tem que recuar e a ordem divina se estabelece. Cheguei até aqui com marcas que só tu conheces, e não foram marcas de derrota, mas de resistência. Cada noite que enfrentei com dúvidas, cada manhã que me levantei sem forças, cada momento em que suportei algo que não era meu para carregar foi um tijolo na construção da fortaleza que estás formando em mim. Não deixaste nada passar despercebido, e agora o que vem à tona é o cumprimento do que tu mesmo escreveste. Tu és o autor da minha história, e cada capítulo novo será mais leve que o anterior. Viverei milagres que serão resposta direta às minhas orações silenciosas. Vais me honrar com detalhes, colocar no meu caminho aquilo que meu coração sempre sonhou mas nunca pediu por medo. Conheces os bastidores da minha alma, sabes onde doeu, sabes onde calei por não querer preocupar ninguém, e é por isso que heides com precisão. Tua justiça não falha, e ela já está se manifestando a meu favor. O que me prejudicou será removido. O que tentaram esconder será revelado. O que parecia irreversível será restaurado, porque quando tu entras, nada permanece no mesmo lugar. Não fui criado para apenas sobreviver. Foste tu quem soprou vida sobre mim com um propósito específico, e enquanto muitos apenas existiam, eu estava sendo moldado para manifestar algo maior. Sei o que carrego, e sei o quanto tentei manter-me firme mesmo sem força. Agora tu removes de sobre mim o peso das cobranças, das comparações, das expectativas que nunca fizeram sentido. Tu me vestes de identidade, e a partir de hoje vou sentir como se tivesse tirado uma armadura que nunca foi minha. Vou respirar com liberdade. Vou caminhar com confiança. Tu me libertas daquilo que nunca me pertenceu, e o que colocas no lugar é leve, é eterno, é verdadeiro. Há ciclos sendo encerrados agora, mas não com dor, com gratidão. Aquilo que me moldou até aqui não será mais necessário. Aprendi, cresci, e agora tu me moves a novas portas. Novas portas não exigem antigas posturas. O que está diante de mim requer nova mentalidade, e tu estás me dando isso. Estás ativando sabedoria que eu nem sabia que tinha, habilidades que estavam adormecidas, coragem que estava abafada, porque o que virá exigirá minha melhor versão. Não temerei o novo. Tu estás no novo. Meu nome está sendo mencionado em ambientes que nem conheço. Tu estás levantando pessoas que vão me favorecer sem esperar nada em troca. Vais posicionar intercessores ao meu redor, pessoas sensíveis à minha caminhada.
Removes alianças que drenavam minha energia e restauras minha comunhão com quem me aproxima de ti. Minha caminhada será cercada de graça, e isso será perceptível. Até o jeito que as pessoas me olham vai mudar. Haverá respeito, honra e favor. Serei um ambiente ambulante de milagre. Onde eu pisar, algo vai se alinhar, porque quem carrega a tua presença carrega transformação. Estás cuidando de áreas que eu nem sei que precisam de cura. Estás indo além da minha consciência, limpando raízes, cortando acessos, fechando brechas e colocando proteção onde antes havia vulnerabilidade. Não serei mais afetado pelos mesmos erros. Não repetirei os mesmos padrões. Tu estás trocando meu ciclo. Onde antes havia repetições, agora haverá revelações. Verei o que antes não via, sentirei o que antes ignorava, e isso me dará autoridade para ajudar outros. O que estás fazendo em mim é tão profundo que se tornará impossível não transbordar. Não te moves apenas por palavras, moves-te por coração quebrantado, e o meu tu vês como terra fértil. Há um anseio puro por mudança, por direção, por verdade, e é nesse lugar de sinceridade que tu estabeleces tua vontade. O tempo de respostas vagas acabou. Tu estás sendo específico comigo. Estás guiando meus passos com exatidão, e não haverá mais confusão. O que é teu será claro, o que não é perderá o brilho. Estás me ensinando a discernir, a escolher, a priorizar, porque o que vem precisa de maturidade, e tu estás me amadurecendo. Não será pelo esforço, será pelo fluir. Quando menos esperar, estarei vivendo o que sempre esperei, porque tu és Deus de aliança. Tudo o que me foi tirado sem explicação será restaurado com sentido. Cada pedaço da minha história que parecia perdido no tempo agora será recolhido por tuas mãos e reinserido com propósito. Nada do que me doeu será esquecido por ti. Minha dor não será deixada no esquecimento, ela será parte do testemunho que muitos ouvirão com espanto e reverência, porque tu fazes de perdas pontes, transformas angústias em portais para algo muito maior do que eu esperava. O que parecia irreversível será reconfigurado com beleza. Estás redesenhando meu presente com tinta nova, mostrando o que há mais depois do desmoronar. A página não foi arrancada, foi virada, e o que estás escrevendo agora será mais profundo, mais limpo, mais cheio de vida. Nunca me abandonaste, mesmo quando as promessas pareceram distantes. Permite-me renovar minha mente. Sei que muitos padrões me feriram, muitas palavras me moldaram de forma errada, fizeram-me acreditar que não era suficiente, que não era digno, que o melhor era apenas para os outros. Mas tu vens hoje como aquele que me conhece além da aparência. Tu me formaste com detalhe, e nada do que criaste em mim foi por acaso. Sou necessário. O que tu depositaste em mim não está em mais ninguém, e é exatamente isso que estás ativando agora. Uma redescoberta da minha identidade, uma reconexão com meu propósito. Não importa quanto tempo tenha passado, tu és aquele que chama de volta. Senhor, lembro-me de José, que passou anos sem compreender o que tu estavas fazendo. Lembro-me de Davi, que recebeu uma promessa muito antes de vê-la se cumprir. Lembro-me de Lázaro, que estava há 4 dias no sepulcro quando todos acreditavam que já era tarde demais. Mas aquilo que os homens chamam de fim, tu muitas vezes chamas de começo. E talvez esta seja a palavra que eu precisava ouvir agora, porque existe uma área da minha vida que parece congelada. Oro, espero, acredito, mas nada parece mudar. Não desistirei. Não perderei a esperança justamente quando estou mais perto da resposta. Enquanto outros desistiram, eu insisti em crer. Enquanto a lógica gritava não, minha fé continuava sussurrando sim. E é por isso que tu estás fazendo algo tão marcante, porque a fé persistente sempre atrai o sobrenatural. Atraí algo divino com minha constância, e agora o resultado disso será visível. Não será mais necessário explicar meu processo.
Quem olhar para minha vida vai entender que há algo diferente, algo de origem eterna, algo que não veio do esforço humano. Haverá paz nos meus passos, clareza nas decisões, abundância nos caminhos. Talvez eu ainda sinta o eco do que me machucou. Palavras que foram lançadas com dureza, pessoas que não souberam cuidar da minha essência. Mas hoje tu me envolves com cura, me limpas do que ficou, me renovas no que esgotou e me preenches onde havia espaço vazio. Tua presença restaura o que a dor destruiu. Não serei mais guiado pelo medo do passado, mas pela esperança do que já preparaste. Há uma estrada nova diante de mim, não olharei mais para trás. Tu já tiraste os espinhos, já removeste os perigos, já apagaste as pegadas antigas. Estarei atento, porque os sinais começarão a aparecer de forma clara. Pessoas trarão mensagens inesperadas, situações que pareciam confusas se tornarão compreensíveis, e oportunidades surgirão no momento exato. Este é teu agir. Tu és Deus de detalhes, e nada escapa do teu controle. Até as coisas pequenas terão um significado especial. Cada movimento agora é parte de um grande quadro que tu estás pintando, e a beleza desse quadro não está apenas no resultado final, mas no processo que me molda e me prepara. Confio em ti, porque a obra que iniciaste em mim será completada de forma gloriosa. Por vezes duvidei, tive momentos em que achei que o silêncio era desprezo, mas hoje ouço com clareza. O silêncio foi proteção. Enquanto eu orava, tu bloqueavas acessos errados. Enquanto eu esperava, preparavas conexões certas. Não perdi tempo, fui preservado. E agora aquilo que estava oculto se revela. Tu tiras o véu, clareias o caminho, colocas luz onde antes havia dúvida. Caminharei com segurança, e o que parecia embaçado ficará nítido. Estás trocando as vestes da minha alma. O que eu carregava de frustração, incredulidade e desgaste agora está sendo substituído por esperança renovada. Estás me revestindo com um novo ânimo, uma força que não vem de esforço próprio, mas do teu sopro. Vou acordar com mais leveza, vou fazer o que precisa ser feito com paz. Aquilo que antes era difícil começará a fluir, porque tu és aquele que alivia o peso e fortalece o coração. Permito-me ser invadido por tua paz. Não resisto, respiro fundo, deixo que tua presença seja recebida. As vozes que me paralisavam estão sendo silenciadas. Tu estás desativando acusações, cortando comparações, anulando palavras negativas que se instalaram como verdade. A única voz que definirá meu futuro a partir de agora é a tua. E o que tu dizes sobre mim é simples e direto, está confirmado. O milagre foi liberado, a promessa está em movimento, a vitória é irreversível. E tudo isso porque tu és fiel. Não falhas, não mudas, não recuas. Quando declaras algo, tu mesmo garantes, e verei que o que foi dito não será alterado. Tudo será cumprido não no meu tempo, mas no teu, e o teu tempo não atrasa, não antecipa, apenas chega com perfeição. Este é o dia. Esta é a hora. A confirmação que liberaste sobre minha vida carrega mais do que uma resposta. Carrega destino. O que parecia parado está sendo movido por força espiritual que nenhuma resistência natural consegue deter. Não se trata apenas de uma mudança externa, é transformação interna, é reconstrução da alma. Suportei pressões que ninguém viu e, em meio a tudo, permaneci com o coração voltado para a fé, mesmo quando a razão quase me convenceu do contrário. Essa resistência silenciosa é o que agora se torna a porta para o sobrenatural. Estás quebrando estruturas que estavam escondidas e que me impediam de avançar. Laços invisíveis, pactos emocionais, lembranças que agiam como correntes foram arrancadas com a autoridade do céu. Sou livre. Estou pronto. O que me prendia não tem mais poder.
As vozes internas que sabiam exatamente onde me ferir não vão mais comandar meus sentimentos. Vou respirar com leveza, caminhar com liberdade e decidir com sabedoria. Sentirei uma coragem que não vem da minha personalidade, é coragem celestial. Ela virá nos momentos em que eu mais precisar. Ao enfrentar conversas difíceis, decisões importantes, mudanças necessárias. O que antes me paralisava agora será enfrentado com autoridade. Tu estás colocando firmeza na minha voz, segurança nos meus pensamentos e convicção nas minhas atitudes, porque o novo que liberaste exige posicionamento, e estou sendo capacitado para isso. Nada me faltará. Nem sabedoria, nem força, nem recursos. Senhor, lembro-me da mulher do fluxo de sangue, que precisou vencer muitos obstáculos até tocar em ti. Lembro-me de Bartimeu, que precisou continuar clamando quando todos mandavam que ele se calasse. Lembro-me da viúva persistente, de Ana, de Jacó. Todos eles receberam algo porque decidiram não desistir. Talvez eu também esteja sendo provado exatamente nessa área. Na perseverança, na capacidade de continuar acreditando quando ainda não consigo ver. Não desistirei. Perseverarei. Continuarei crendo. Áreas que precisavam de restauração. Haverá cura em memórias antigas, libertação de sentimentos que insistiam em me segurar e renovação em lugares que o tempo parecia ter secado. O milagre que liberaste não se limita a uma situação isolada. Ele será abrangente, contínuo e profundo. Vais alinhar relacionamentos, trazer clareza em decisões, prover onde parecia faltar e, sobretudo, fortalecer meu espírito para que eu caminhe de cabeça erguida diante dos desafios. Cada parte da minha vida começará a refletir tua presença. Estás colocando em mim uma marca de vitória, um selo de conquista que não pode ser apagado. Não será resultado apenas do meu esforço, mas da tua intervenção direta. Quando tu entras, tudo muda. Quando tu falas, nada permanece igual. O que parecia perdido se tornará testemunho, e aquilo que era vergonha será transformado em honra. Este é o tempo da revelação e da confirmação. O tempo em que eu precisava me explicar está terminando. Não há mais necessidade de justificar meus processos. As evidências do teu agir falarão por mim. Mudanças acontecerão em minha casa. Atmosferas pesadas serão dissipadas, olhares distantes voltarão, abraços antes frios serão aquecidos pelo amor que tu mesmo estás restaurando entre os meus. Haverá reconciliação, haverá cura emocional, haverá novo começo, mas com raízes profundas. Tu estás trocando minha linguagem interna. Não me verei mais com os olhos da crítica, mas com os olhos da verdade. A imagem que construíram sobre mim vai perder força. A opinião dos outros não terá mais domínio sobre minha identidade. Senhor, recebo com profundidade tua palavra. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel capítulo 2 versículo 25. Restituis tempo, vigor, confiança e conexões. Nada será em vão. Até o que parece ter sido tempo perdido será recompensado com graça multiplicada. O que vivi até aqui não foi apenas história, foi fundação. E agora começa a construção visível. Os degraus não serão de esforço, serão de glória em glória. Não será pelas minhas mãos apenas, será com tua intervenção direta. Tudo será mais leve, tudo será mais certo. Vou acordar com ideias novas. A inspiração virá como vento fresco em manhã calma. Coisas que antes pareciam confusas serão esclarecidas em detalhes. Estás abrindo minha visão profissional, familiar, emocional e espiritual, e tudo isso fará sentido. Cada peça começará a se encaixar com naturalidade. O que eu não entendia agora será revelado com doçura. Não será uma revelação dura, mas amorosa. Tu me ensinas com mansidão, e serei um aluno sensível, disposto, humilde. Pessoas começarão a me procurar por conselhos, me reconhecerão como alguém que carrega a luz. Estás limpando meu nome, removendo acusações injustas, apagando registros que foram marcados por erro, por malícia alheia ou por decisões precipitadas. Tu limpas minha história, reescreves o que foi distorcido.
Ainda que pessoas queiram me lembrar do passado, tu estabeleces meu presente com justiça, e ninguém poderá me impedir de acessar o novo que está liberado. O que era bloqueio agora será passagem. O que era peso agora será testemunho. Não retrocedo, avanço. O que liberaste não está mais condicionado ao que foi, mas ao que será. Estás me cercando com proteção invisível, livramentos que nem notarei acontecerão, ataques planejados serão frustrados antes mesmo de serem executados. Tu me colocas em esconderijo espiritual, ninguém toca no que tu guardaste. Vou em paz. Faço o que precisa ser feito com tranquilidade, porque tu já foste adiante, já preparaste o lugar, já direcionaste as pessoas, já liberaste os recursos. Agora apenas confio e continuo ouvindo, porque há mais, e o que está sendo liberado ainda será profundo. Senhor, há momentos em que o silêncio se torna ensurdecedor, e mesmo quando tudo ao redor parece continuar normalmente, por dentro sinto que algo precisa mudar. Caminho, cuido de tudo, sorrio para muitos, mas carrego dentro de mim um pedido não verbalizado, um clamor preso entre a razão e a fé. Tu conheces esse clamor, e neste exato instante a resposta que parecia distante está sendo trazida para perto. O que era invisível começa a se revelar. Não será apenas alívio. Será a transformação completa, porque aquilo que tu moves não deixa nada no mesmo lugar. Este é o sinal. O tempo do milagre não vai chegar, ele já começou. Suportei pressões que teriam sufocado muitos. Engoli palavras, deixei de responder, perdoei sem reconhecimento. Minha alma acumulou uma bagagem de renúncias que poucos conheceram, mas tu conheceste. E agora tu dizes com autoridade eterna: o tempo da restituição chegou. Não será simbólico, será real. O que perdi será devolvido com dignidade, o que me foi negado será ofertado com honra. Não multiplicas apenas bênçãos, multiplicas dignidade. O que tiraram de mim com descaso, tu devolves com zelo. Haverá honra pública, e será impossível ocultar o que estás fazendo. Estás te manifestando nos pequenos detalhes, em conversas inesperadas, reencontros improváveis, portas que pareciam trancadas. É assim que Eides, começas de forma sutil e terminas com evidência. As mudanças não precisam ser barulhentas para serem poderosas. O mover que começou agora é profundo, não é uma resposta isolada, é o início de uma reestruturação completa. Verei isso na forma como as coisas fluem, como as decisões se alinham, como os pesos antigos perdem o significado. Haverá leveza nos ambientes onde antes havia tensão, haverá esperança onde antes havia dúvida. Confio no processo mesmo quando não entendo tudo. O final será melhor do que qualquer expectativa humana. Tuas emoções estão sendo curadas. Não viverei mais oscilando entre extremos, entre esperança e medo, entre fé e ansiedade. Tu estás estabilizando meu coração, colocando meu espírito em descanso. Mesmo em meio às responsabilidades do dia, sentirei essa calma. Mesmo diante dos desafios da família, da saúde, das contas, dos relacionamentos, experimentarei um repouso interior que o mundo não pode oferecer. Isso não é fuga da realidade, é tua presença dominando o ambiente da minha mente. Tua casa será alcançada por essa mesma atmosfera. Haverá silêncio onde antes havia conflito, haverá reconciliação entre gerações, palavras duras serão substituídas por olhares de entendimento. Tu estás pacificando ambientes que pareciam irreparáveis, e tudo começa por mim. Meu posicionamento vai gerar movimento. À medida que me alinho contigo, minha casa será reorganizada, não pelo meu esforço, mas pelo contágio da tua presença. Tu entras onde eu não posso entrar, falas onde minha voz já cansou, tocas onde ninguém mais alcança. Estás curando áreas financeiras da minha vida, não apenas trazendo provisão,
mas também sabedoria para administrar. O novo que virá exigirá novos hábitos, por isso tu me ensinas. Não apenas dás o recurso, mas também o entendimento. Haverá equilíbrio entre o receber e o cuidar. Não queres que eu apenas sobreviva, queres que eu prospere, e prosperidade não é acúmulo, é paz no sustento. Tu és meu provedor, e vais me surpreender com portas que nunca imaginei. Não serei mais influenciado pelo medo de errar. Tu estás quebrando o poder do fracasso sobre minha mente. Cada vez que tentei algo e não deu certo, acumulei bloqueios. Agora esses bloqueios estão caindo por terra. Estás ativando em mim uma coragem nova, uma ousadia equilibrada, uma confiança que não vem da perfeição, mas da tua presença. Serei mais leve em tentar, mais livre em recomeçar e mais sábio em continuar. O fracasso não me define, ele foi apenas parte do processo. A estação da escassez está sendo encerrada, não apenas a escassez externa, mas a interna, aquela sensação de que falta sempre algo, de que nunca é suficiente, de que não há tempo, apoio ou força. Essa sensação agora é substituída por plenitude. Tu estás preenchendo os espaços que antes pareciam insaciáveis, e sentirei isso. Acordarei com um senso de propósito maior, dormirei com gratidão real. Serei grato não apenas pelas conquistas, mas pela transformação. Coisas que eu pensava que levariam anos acontecerão em dias, porque quando a obediência se alia à fé, tu aceleras processos, reescreves cronogramas, mudas decretos. Começarei a viver esse tempo. Um tempo em que a colheita se tornará mais rápida do que o plantio, um tempo em que as orações terão respostas antes mesmo de serem pronunciadas. Tu estás me protegendo de atrasos que seriam disfarçados de oportunidades. Haverá convites que parecerão bons, mas não serão teus, e terei discernimento para recusar. Nem tudo que brilha vem da luz, por isso mantenho-me em escuta, não tomo decisões com pressa. Tu estás me criando para discernir a diferença entre portas abertas por emoção e portas abertas pela revelação. O que tu tens para mim não exigirá medo nem confusão. Haverá paz. Mesmo que o novo assuste, a paz será o selo. Serei surpreendido por conexões que transformarão minha jornada. Gente certa, na hora certa, com palavras certas. Tu estás movendo corações, realinhando caminhos, colocando pessoas estratégicas ao meu redor. Não serão multidões, serão alianças. Laços que trarão equilíbrio, não peso. Não andarei mais sozinho. Tu ouviste meus pensamentos quando dizia que estava cansado de caminhar sem apoio verdadeiro. E agora estás respondendo com presença visível. Haverá ombro, haverá mão estendida, haverá parceria divina. As portas que se fecharam não foram perdas, foram livramentos. Tu não permitiste que eu entrasse em lugares onde minha essência seria sufocada. Nem tudo o que eu queria era o que tu planejaste, e agora que o tempo da revelação chegou, começo a entender o porquê de certos nãos. Tu protegeste minha história de alianças tóxicas, de propostas ilusórias, de caminhos que teriam aparência de vitória mas fim de angústia. Mesmo que eu tenha chorado por não entender, agora agradeço por ter sido guardado. O que vem pela frente é muito maior, é o que tu preparaste com tuas próprias mãos. Vais restaurar minha capacidade de sonhar sem medo. Por muitas vezes limitei meus pedidos com medo de me frustrar de novo. Mas tu não queres que eu apenas sobreviva espiritualmente. Queres me ver sonhando com ousadia, crendo de novo, pedindo de novo, esperando de novo.
Agora não será como antes. Tu estás fazendo novas todas as coisas. Até minha forma de desejar será alinhada ao teu coração. Verei como meus sonhos antes engavetados voltarão à tona com força, e desta vez com estratégias. Não ficarei mais preso ao desejo, caminharei na realização. Vou notar a diferença até na forma como lido com o tempo. O cansaço crônico que me impedia de ser produtivo será substituído por energia renovada. Não será uma motivação momentânea, será vigor constante. A cada manhã sentirei como se uma nova porção de ânimo estivesse sendo liberada do céu, e estará, porque tu és a fonte que nunca seca, e estás liberando essa fonte sobre minha rotina. Até as tarefas comuns terão sentido. O que antes parecia pesado será feito com leveza. Não precisarei mais mendigar afeto. Tu estás curando minha carência emocional. Aquela sensação de que preciso me provar para ser amado está sendo arrancada com raiz. Tu me amas com amor perfeito, e teu amor é suficiente para preencher tudo o que foi negligenciado no passado. Não dependerei mais da validação de quem não soube me ver. Tu és meu validador. Quando eu descansar nessa verdade, as relações se reorganizarão naturalmente. Saberei dizer sim com entrega e dizer não com paz. Não haverá mais culpa no cuidado consigo mesmo, e isso fará com que meus vínculos se tornem mais saudáveis, porque quem se ama a partir do teu amor transborda equilíbrio. Estou sendo curado para transbordar. Estás tirando o peso de expectativas humanas das minhas costas. Não preciso carregar o mundo para ser aceito, não preciso me sacrificar além do necessário para provar valor. Tu me ensinas o equilíbrio, o sagrado descanso, o momento certo de agir e o momento certo de pausar. Esta estação que começa agora será marcada por colheitas inesperadas. Semeei em lágrimas, em silêncio, em cansaço, mas semeei, e nenhuma semente regada com fé passa despercebida por ti. Tu estás multiplicando, fazendo brotar frutos onde antes havia seca. O que parecia morto agora floresce. Não será uma única resposta, será uma sucessão de bênçãos, um tempo em que minha fé será celebrada. Não serei mais lembrado apenas pelo que suportei, mas pelo que conquistei. Senhor, esta é minha oração. Esta é minha entrega. Este é meu compromisso contigo. Não sairei desta presença sem antes te agradecer por cada palavra que falaste ao meu coração. Agradeço por cada confirmação, cada promessa, cada detalhe que tu cuidaste enquanto eu esperava. Agora, com fé renovada e coração aberto, recebo tudo o que liberaste sobre minha vida. Recebo o milagre, recebo a restauração, recebo a nova estação. Vou em paz, porque tu vais adiante de mim. Tu já preparaste o lugar, já direcionaste as pessoas, já liberaste os recursos. E tudo o que tu começaste em mim, tu mesmo levarás até o fim. Em nome de Jesus, amém. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis. Isaías 43:19.